Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais um podcast OAB São Vicente. Aqui você tem voz. Hoje na bancada, representando a diretoria, está comigo o doutor Adriano Lopes, o melhor secretário adjunto. Ah, tá vendo? Tá vendo? Tô ficando boa nisso, hein? Não lembra disso quando eu te pedi as coisas. E como convidado, alguém mais que especial, nós temos hoje Paulo de Jesus. Obrigada, doutor Paulo, pela presença, por ter aceitado o nosso convite de vir até aqui, né? Poder conversar um pouquinho, mostrar para a nossa advocacia um pouquinho do seu conhecimento, passar nisso, né? E hoje o nosso tema é advocacia criminal e suas prerrogativas. Antes de dar a palavra para o doutor, eu vou passar para o meu querido secretário adjunto. Você tá vendo que eu estou querendo alguma coisa, né? Todas as subseções. Não exagera, não exagera. Não, eu estou querendo alguma coisa aqui. Então, vou passar para ele. Doutor Adriano. Obrigado, minha tesoureira predileta. Eu sempre falo, ô mulher linda, loira, de olhos verdes. Eu vou querer mais o quê? Mas, Uns defiro. Mas, brincadeiras à parte, pô, com boa noite a todos os que estão nos assistindo no YouTube, também acompanhando nas nossas redes sociais. Vai lá no YouTube, dá o sininho, no YouTube da OAB São Vicente, marca, compartilha, faz sinal de fumaça, tudo que puder para estar assistindo esse podcast. E eu aqui falando do Paulo Jesus, ele me deu um currículo aqui, mas o cara que eu conheço mais ou menos desde 2004, 2005. Já atuamos junto em comissão de ética, vários procedimentos juntos, mas a gente tem que falar da formalidade. Para quem não conhece, Paulo de Jesus, para mim é Paulinho ou Paulo Roberto Costa de Jesus, mas advogado criminalista, sócio do escritório CLSA, professor de Direito Penal na Unisantos, foi professor junto comigo em cursos preparatórios, coordenador das prerrogativas criminais da OAB de São Paulo, colunista do jornal A Tribuna. E agora que é o mais importante, ele é um imortal. Ele ocupa a cadeira 37 da Academia Santista de Letras. Então eu estou falando aqui de uma pessoa imortal. Meu amigo Paulo Jesus, muito obrigado por ter aceitado esse convite, para a gente estar trocando uma ideia, estar trocando figurinhas sobre a advocacia criminal e suas prerrogativas. A palavra é sua, doutora. Boa noite a todos, para todos aqueles que nos assistem no YouTube. Deixar meu boa noite registrado aqui para nossa presidente, Josiane, pelo convite, pela gentileza da oportunidade. Agradecer aqui os meus amigos queridos. A tesoureira tem que agradar, né? Ela tem a chave do cofre. Eu percebi que você tratou bem aqui. Você entendeu, né? Porque né? Depois que eu vi tesoureira, eu falei, agora eu entendi. Conheço a Adriana há muito tempo. Queria deixar meu abraço, minha admiração. O Adriano é um amigo que eu tenho há mais de 20 anos. Posso dizer que nós começamos juntos na advocacia, na docência, começamos em cursinhos preparatórios. Me ajudou muito, me auxiliou muito. Se hoje eu sou o professor que sou muito, aprendi com ele, com a maneira aguerrida de agir, de trabalhar. E, poxa, eu tenho o maior prazer de vir aqui hoje, vê-lo diretor da OAB de São Vicente, uma função merecida que eu acompanho, que faz um trabalho maravilhoso aqui para os nossos inscritos na subseção local, os dois colegas aqui, a presidente, enfim, toda a equipe da OAB de São Vicente. Então, vir aqui bater um papo com vocês a respeito da advocacia é um prazer enorme e eu agradeço desde já. Tá, vamos lá, já vamos começar a entrar no assunto, Paulo. Principalmente para quem está nos assistindo, não só para os advogados. Eu sempre falo que aqui o podcast OAB, aqui você tem voz. E muita gente da população nos assiste. E o advogado, quando ele pega a procuração, isso eu sempre falo na entrega de carteiras. O advogado, quando ele pega a procuração, aquele direito dele não é um direito não só do advogado, mas é mais um direito do seu constituinte. Por exemplo, na advocacia criminal, a pessoa foi presa. E eu tenho muita certeza, lógico, a gente sabe de algumas delegacias que não vão oferecer chazinho, bolachinha. E fala pra gente como que é um advogado, principalmente o jovem advogado, chegar lá, primeira vez na delegacia. Como que ele deve se portar?
ter as suas prerrogativas, que é os seus direitos garantidos, que está estabelecido no nosso Código de Ética e Disciplina? Eu vou aproveitar, vou falar um pouquinho da minha história, né, para poder degringolar na resposta que eu pretendo dar nessa questão. Com relação ao fato de que, desde que eu descobri que uma pessoa tinha que ter uma profissão, que ser advogado criminalista, sempre quis. É algo assim, isso não faz de mim nem melhor e nem pior. Muitos colegas muito talentosos optaram por outras carreiras e advogam hoje. Então eu sempre tive, Adriano, essa sede de justiça, essa vontade de fazer valer os direitos das pessoas. Por isso que a advocacia para mim sempre fez muito sentido. E não tinha outro ramo do direito a atuar senão na advocacia criminal, que você trata da liberdade, né, do direito de vir das pessoas. E quando isso é vilipendiado, quando isso é deixado de lado, quando há uma injustiça, o advogado criminalista se faz presente. Costumo dizer com muita frequência que o advogado criminal ele é uma função muito mal compreendida na nossa sociedade, né? Estamos falando aí, como você bem mencionou, para a sociedade de São Vicente, para toda a internet, não é? O advogado criminalista ele não defende ali o crime, a prática do delito. Ele defende os interesses do seu constituído. E muitas vezes, o Adriano atua na seara criminal, sabe muito bem, nós pedimos a condenação do nosso cliente, com reduções de pena. Então o advogado ele é o primeiro juiz na causa. Porque ele não vai pleitear ali algo absurdo, algo desonesto, algo fora da lei. Ele vai pleitear que seja aplicada a justa e reta legislação. Então tudo isso faz sentido na sua pergunta. Como o advogado mais jovem tem que entrar numa delegacia? Como o advogado mais jovem tem que se portar numa audiência criminal? Não é? Eu hoje ocupo a função de coordenador regional das prerrogativas da Baixada Santista e digo isso muito. Você ser um advogado atuante, como é o Adriano, você não precisa ser briguento, virulento, falar alto com o delegado, falar alto com o juiz. Ao contrário, você tem que ter na sua mente o estatuto da advocacia, das suas prerrogativas criminais, fazer valer a sua função, ser altivo na defesa dos interesses do seu cliente. Então, chegando à delegacia de polícia, você tem que fazer valer os interesses dele, mas não é com falta de educação, não é batendo pé, batendo boca com policial, não é batendo boca com magistrado no fórum, nem com promotor. Ao contrário, é fazendo valer o seu direito. Se porventura na delegacia de polícia não for atendido os direitos do seu cliente, chame a prerrogativa local, chame a prerrogativa regional. Nós estamos de braços abertos para auxiliar o colega que está nessa atividade. No fórum, da mesma maneira, se acontecer alguma intercorrência numa audiência, faça constar em ata. Se porventura houver uma desavença, algum problema que fuja dos ditames da justiça, chame a prerrogativa criminal. Então, o que eu diria para o advogado jovem hoje? Para que ele esteja na ordem, para que ele procure os advogados mais experientes, para que ele mire-se no exemplo daqueles advogados que têm uma conduta ética e moral correta, que defendem os seus clientes com força, com vigor, com interesse público, que é uma nossa função, não é? Então eu diria isso, de uma forma bastante apaixonada, que o advogado ele tem que entrar na delegacia, no fórum, com força, com coração, para defender os interesses do seu cliente. Para quem não sabe, eu tive um processo muito famoso no Brasil todo. Queira ou não queira, eu já apareci no Fantástico, Jornal Nacional. Fazendo a merchan. Merchan. Não é merchan não, uma história até legal. Um processo de 2010, 2011, uma morte de uma repercussão criminal muito grande. E um processo que tinha 38 volumes. 38 volumes. E eu fui contratado um mês antes para o júri. E eu estudei o processo, tirei cópia, fiquei uma semana só tirando cópia. Coitado da OAB de São Vicente na época, que os meninos falaram, doutor, tudo isso. Eu falei, tudo isso. Eu quero capa a capa. Mas eu fui pro júri. Antes eu entrei com habeas corpus, pedi pro juiz redesignar, porque eram 5 réus. E eu teria só 25 minutos. Era ainda a legislação antiga. Não era a nova legislação, porque antes a gente tinha o sigilo das votações. Antigamente não tinha, hoje tinha. A gente fala que não tinha porque era 7 votos. E contava os 7. Então se desse 7-0, todo mundo sabia que tinha votado. Mas por que eu estou falando isso se é prerrogativa na esfera criminal? Eu fui fazer o júri. Eu falei para o juiz, excelência, desculpa, mas se o senhor for dar 25 minutos para cada advogado estar falando na defesa do seu constituinte,
que são mais de... Eram 38 volumes, 200 folhas cada volume, então dá para fazer as contas. E eu abandonei o plenário. E o juiz falou, e eu sempre mantendo a calma, olha, doutor, o senhor não vai sair daqui. Eu falei, doutor, eu vou. Deixa consignado em ata. Ele falou, o senhor não é homem. Não, desculpa, doutor, eu vou sair daqui e acabou. Aí ele, eu vou lhe representar na OAB. Falei, não tem problema, lá na OAB eu vou pegar e vou fazer minha defesa. Lógico, eu fiz um outro júri no processo, não tem problema nenhum. Mas eu tive essa representação. Uma representação que durou 2, 3 anos. Por quê? Eu fui firme na minha prerrogativa. Eu falei, excelência, o acusado ele tem que ter o seu direito constitucional da ampla defesa do contraditório, ainda lembrando da paridade de armas. E o juiz me representou. Aí eu conversando com o Paulo, outros advogados criminais, e o Paulo foi uma testemunha nesse procedimento. E como testemunha ele chegou a falar o que era a prerrogativa do advogado, artigo 133 da Constituição Federal, do nosso próprio Estatuto, Lei 8.906. Conta, Paulo, pro pessoal, como que foi ser minha testemunha nesse procedimento, que nos bastidores o Paulo tava falando, pô, tu vai falar, não tem problema nenhum, eu falo. É legal essas histórias, porque dá para o povo, para os advogados... E mostrar também que um advogado não só auxilia, como também pode servir como testemunha, está ali, o advogado, até o jovem saber que um outro advogado... Né, que ele pode contar com isso, né? Sim, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Para mim foi uma honra, porque eu dei testemunho daquilo que eu acredito enquanto profissional do direito. Advogado criminalista, o Adriano, me lembro bem dessa situação, ele viu ali vilipendiado o direito do cliente dele. 38 volumes, 200 páginas cada qual, com 25 minutos para operar, não é possível se fazer na plenitude de defesa que exige o Tribunal do Júri, artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, a defesa dele. Então ele fez muito bem. Foi desafiado pelo magistrado, não foi confrontado nos termos da lei. O magistrado poderia tomar as providências que entendem devido, não agir dessa maneira ameaçadora como foi descrita pelo Adriano à época, já faz muito tempo. Então é importante, ainda ao encontro daquela primeira pergunta, como elas são todas sincronizadas, não é? Não só a atuação criminal, mas encontrar na ordem e nos amigos que se formam no transcorrer da carreira um apoio nos momentos de dificuldade. A advocacia precisa disso, precisa de que nós estejamos sempre juntos para poder nos apoiar nos momentos difíceis, nos momentos de confronto. Né? E foi um momento muito especial e se viu atendido o pedido da defesa do Adriano, foi feita a justiça e aí a trajetória da carreira dele mostrou quem estava certo nessa história. Olha, a gente já começa com... Já tem uma perguntinha, né? Você já começou. Tá, né? vai Você começar? quer ler? Tá, Vamos? Pode ler, pode ler. A pergunta é Leidiane, né? Santana. Ela está seguindo a mesma linha disso do que a gente está falando, as prerrogativas, o jovem advogado. Então, doutor Paulo, ela pergunta aqui, ó, como começar sozinho, sem padrinho, até mesmo antes de se formar? Então, pelo que estou vendo aqui, ela ainda é estudante. Sim. Então, você não vai falar só com o jovem, você também vai falar com o estudante. Lembrando que a gente não tem advogado na família. Então, não. Fez a pergunta, então, agradeço a pergunta feita por ela, não é? E tá aqui o Adriano na minha presença, que pode confirmar. Demérito algum aqueles que têm avós, pais advogados, isso não é demérito, isso é mérito, principalmente para quem tem a oportunidade de contemplar isso e aproveitar. Eu fui o primeiro advogado da minha família, né? Então o que eu diria a ela? Muito trabalho, muita dedicação. Eu tive a possibilidade de fazer estágio desde o primeiro mês de faculdade, convivi com o maior advogado criminalista que eu conheci, que era o saudoso Dr. Walter de Carvalho, foi uma das referências na advocacia criminal. Fui aluno de outros tantos mestres, Dr. Vicente Fernandes Cassione, e tive a possibilidade, eu não sei o que acontece na água aqui da Baixada Santista, viu? Mas tem muitos bons advogados criminalistas que a gente pôde acompanhar e conviver. O Adriano está aqui presente, o irmão dele, Alexander, grande criminalista, está no Litoral Sul, agora está em Peruíbe. Doutor Eugênio Malavasi, Ponzeto, Alex Oxendorf, entre tantos advogados queridos. Thiago Quintas, Gomes, um amigo querido. Eu não quero cometer nenhuma injustiça e esquecer aqui algum nome, mas todos, a advocacia criminal da Baixada Santista nos deu essa possibilidade, sem contar os promotores, né? Doutor Otávio Borba de Vasconcelos Filho também. É importante analisar o adversário, e se tratando de júri, de advocacia criminal. Então, o que eu diria a ela?
Estude, se comprometa, faça estágio, procure estar próximo dos advogados mais experientes e com certeza ela vai encontrar um espaço bastante importante. Né? Muitos alunos, aproveitando, com certeza virão perguntas nesse sentido. Falam, tem muito advogado. Eu costumo dizer o seguinte, olha, não contamos com muitos advogados no Brasil. Como assim? Nós contamos com muitos inscritos. Advogados que tomam a dor do seu cliente, que brigam, como o Adriano acabou de falar agora, pelo interesse do seu cliente, como a doutora briga nas defesas que faz na seara previdenciária, entre tantas outras, são poucos os advogados comprometidos. Então eu diria que os estudantes que estão nos ouvindo, muito aqui da UniBR, da Unisantos, da Unisanta, todas as universidades da Baixada que estão nos acompanhando, é você sentir a dor do seu cliente, é você brigar pelos interesses dele. Com certeza não vai faltar cliente no seu escritório. Tem muito advogado, tem muito inscrito. Agora, advogado para bater de frente, para lutar pelos interesses dentro da lei, aí são poucos que nós vamos encontrar. Eu ainda dou complemento, porque a pergunta dela principalmente foi até mesmo onde se formar. Eu me lembro bem quando eu estava estagiando e a gente se encontrava no fórum, eu e o Paulo. Mas por quê? Porque eu ia assistir júri. Eu estava lá antes de me formar, eu estava assistindo audiência civil, criminal. Eu ia lá para quê? Para eu verificar como que o advogado, como que o juiz, como que o promotor, ele se portava na audiência. Lógico, você tem que ter os seus trejeitos, mas nada que... O que é bom às vezes tem que ser copiado, você tem que absorver. E principalmente para a Lidiane, que fez a pergunta, vai assistir a audiência, vai verificar como que é o andamento de um júri, como que o advogado se comporta, como que o promotor se comporta. Mas, Paulo, dentro que você falou, você está na prerrogativa regional na parte de direito criminal. O que acontece mais? O que os advogados lhe chamam? Quais são as mais chamadas, os assuntos que vão até você para você ir lá acompanhar, porque a gente tem a nossa lei. Sim. E ela fala que no exercício da profissão, se acontecer alguma coisa, tem que ter a presença do advogado. Então, muitas intercorrências acontecem com relação a trato com o juiz, com o promotor, em delegacia de polícia, como a gente falou no começo, né? Algumas situações, por isso que a prerrogativa ela tem uma função um tanto quanto educacional também. Em que sentido? Em fazer com que o advogado, principalmente o advogado recém-egresso aqui na nossa categoria, entenda o seu papel e não abuse. Às vezes sem má intenção, mas por desconhecimento, por imaturidade. Ninguém nasce sabendo. Hoje eu sou um profissional muito diferente daquele que começou há 20 anos, como todos nós aqui. Então nós temos que, cabe à OAB, o que é o papel, o que eu tenho notado, a experiência tem trazido, e eu tenho procurado auxiliar os colegas mais jovens para que eles possam entender como abordar essas autoridades de maneira respeitosa. Não é entrar falando baixinho, não, porque existe uma equidade, né? Existe ali advogado, juiz e promotor, não há hierarquia. Então, é importante que você se coloque dessa maneira, de forma respeitosa, mas também se defenda, porque podem acontecer abusos, existem abusos, a prerrogativa está justamente nessa situação para apoiar. Quando o advogado tem algum problema, chama a prerrogativa e nós vamos lá defender os interesses. Por exemplo, nessa situação que o Adriano decantou aqui, quando ele saía do plenário do júri, a prerrogativa presente para poder auxiliá-lo. Então, Adriano, tem essa função de estar ao lado do colega nesses momentos de maior conflito com autoridades, quando vem ali impedir o exercício da atividade. Agora nós temos, inclusive, a legislação que criminalizou o abuso de autoridade. Isso é uma ferramenta muito importante para nós. Porque antigamente nós chegávamos numa repartição pública, tinha lá, desacatar funcionário público. Quer dizer, o advogado já vinha com essa impressão de que se ele falar alguma coisa que pudesse vilipendiar ali o interesse do funcionário público, praticaria crime. E o contrário, nós não tínhamos essa ferramenta. Na época que o Adriano mencionou aqui que nós fazíamos estágio, ia num fórum, na época do processo físico, né? A gente pegou essa época, né? Do processo físico, de folhear processo, e desmontava lá e tal, e vinha e vai. E naquele tempo, não tinha essa possibilidade. Hoje, o advogado, se ele for no exercício da função dele prejudicado, pode incidir crime. A autoridade que for, juiz, promotor, delegado, etc. Então, a prerrogativa funciona dessa maneira, fiscalizando e apoiando os colegas. E nesse mesmo sentido que você falou, se você quiser falar, você fala, porque aqui é um bate-papo legal. Porque assim... O que a gente vê da jovem advocacia, parece que o pessoal ainda tem um receio. Eu sei que na faculdade é uma coisa,
E profissionalmente é outra coisa. Eu sempre falo, pessoal, leiam o nosso estatuto. Porque lá no seu artigo 7º vai estar lá nossos direitos e deveres. Porque se o advogado, o mais antigo, mais experiente, e o novo advogado, ele tiver ciência dos seus direitos e dos seus deveres, ele vai poder falar tranquilo com o juiz. Ele vai poder falar, excelência, desculpa, mas isso não pode acontecer. No seu artigo 5º da Constituição também, principalmente na esfera criminal. Então, nessas andanças sua como coordenador, como que é o trato de chegar e falar para o advogado, olha, tá aqui, ó, nós temos uma lei 8.906, que é o nosso estatuto. E às vezes eu sei que o advogado ele não lê, ele tem preguiça de ler os nossos direitos. Isso os tem. nossos direitos. Isso tem, Por isso é o que mais tem. Isso falo. a gente sempre fala. Você fala muito, né? Quando a gente vai entregar a carteira. Leia o estatuto, ande com o estatuto, mas mesmo Então, assim... Nós temos feito o seguinte, as palestras, né, os eventos, e fazer um convite, porque eu sei que a OAB de São Vicente faz esse trabalho, como a OAB de Santos, as OABs aqui da nossa região fazem. O estudante está de portas abertas para frequentar a OAB. A OAB está aqui para estimular o entendimento do Estatuto da Advocacia, que a sociedade entenda, porque tem muita gente aqui que não é do direito que está nos assistindo, e entender que a prerrogativa não é um privilégio nosso. Porque alguém pode estar assistindo e falar, caramba, o que esses advogados querem? Prerrogativa para quê? Prerrogativa é a ferramenta para defender o interesse do cidadão. Quando um advogado se vê prejudicado no exercício da sua atividade, toda a sociedade sofre. Se o advogado não tem acesso a um inquérito policial para poder saber uma acusação que muitas das vezes infundada em face do seu constituído, sofre toda a sociedade. Quando acontece uma situação como essa que foi mencionada agora há pouco, o advogado não tem o tempo necessário para fazer a sustentação oral no tribunal, do júri, é um prejuízo do seu constituído e de toda a sociedade, porque se cria uma jurisprudência a partir daí, não há de se preocupar mais com isso. Então os direitos vão sendo vilipendiados, vão sendo segregados e toda a sociedade perde. Então a prerrogativa tem que ser respeitada não só por ser um privilégio, não, do advogado, mas por ser uma garantia do Estado democrático de direito, de que a Constituição vai ser respeitada, de que as legislações penais vão ser respeitadas. Isso que precisa ser considerado e isso precisa ser dito. Que eu sei que na cerimônia de entrega de carteira vocês frisam muito isso, é importante que o jovem advogado, principalmente, saiba desse papel fundamental que o advogado exerce, que é defender a sociedade. O seu escudo são as prerrogativas. Sim, é porque as pessoas têm que entender que justamente a prerrogativa não é privilégio. Né? Porque muitos, aí nisso não todo, sem até ser na questão jurídica, né? A população em si, eles entendem que isso são os nossos privilégios sem saber realmente o que é a prerrogativa. E isso é uma das coisas que a gente tem que começar a mostrar para a sociedade, que a prerrogativa nada mais é do que a gente poder defender o direito do cidadão, do nosso cliente, né? Isso a gente escuta, mas que isso é frescura, vocês querem ter mais, porque já fica com a história de doutor, e Sim. eles emendam isso, né? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que desmistificar e mostrar que não, que justamente por conta do cidadão, não é pra gente. Sim. Isso. Ainda mais em tempos com o advento da internet, que há o julgamento sumário. O sujeito é acusado de determinado Sim. delito, caiu na internet, como a moçada fala, né? E o advogado condenado também. Já está condenado Já junto. tá condenado. Quer dizer, então a prerrogativa ela nunca foi tão importante. Porque para impedir esse julgamento sumário, sabe, Adriano? Nós temos notado, principalmente crimes de repercussão, quando aparece na televisão, na rádio e tal, daí por diante, há aquele julgamento sumário, começa que os haters da internet começam ali a sumariamente julgar, e o sujeito já está decretada a sentença dele. E se o advogado não tiver muita força de caráter, não tiver muita determinação, muito conhecimento, como disse o Adriano aqui, do estatuto e da lei, vai ter prejuízo para o cliente. Então tem sido difícil essa jornada. Então esse espaço que a OAB de São Vicente dá no podcast é um espaço muito inteligente e democrático, para que a sociedade entenda o nosso papel. Porque o advogado, como eu disse agora há pouco, né, a nossa função, seja lá qual a seara que for, principalmente na seara criminal, é muito mal compreendida, Adriano. As pessoas ainda veem o advogado criminal como aquele sujeito que está defendendo o bandido. O bandido. E na maioria das vezes... Quer proteger o que fez errado. Na maioria esmagadora das vezes, está defendendo alguém que sequer praticou um crime. Está sendo vítima ali de um processo de moer gente, vamos dizer assim, que acontece no processo penal com muita frequência. Principalmente nas pessoas mais desafortunadas, as pessoas que não têm condição financeira, as pessoas da periferia, as pessoas que não têm muita chance. Essas pessoas, o julgamento sumário. Então, o advogado é fundamental na defesa da sociedade. Você já pegou algum caso, Paulo, que infelizmente a gente está falando daqui,
que é das prerrogativas do advogado, mas e quando a gente vira aquela chavinha? Virou a chave. O advogado passa de ter a procuração e vira a chavinha e vai para o lado criminal também. Ele comete um crime. E através de uma investigação que teve pelas autoridades públicas, é chamado para ir acompanhar ou uma busca e apreensão, ou uma prisão temporária, uma prisão preventiva. Explica para o pessoal como que funciona isso. Se puder contar algum caso, quando alguma coisa, sem citar nomes. Que foi preso, sem falar. Não cite nomes. E que você teve que acompanhar. Eu tive algumas ano passado alguns casos aqui em São Vicente. Principalmente em operações, né? Quando nós temos muitas operações da Polícia Federal. É importante, é fundamental. O Estatuto, ele prevê a possibilidade de... exige que esteja acompanhado alguém da prerrogativa, um advogado. Essa é a palavra. Exige. Então, já começa por aí, muitas vezes, o conflito, né? Quando é um advogado, dentro dessa circunstância, a prerrogativa tem que estar presente para poder fiscalizar os atos ali. O advogado não é imune à prática de crimes, não. O advogado tem que ser punido tanto quanto um cidadão comum. Por isso que é importante esse espaço que a gente tem aqui, para explicar, olha, não é um escudo no sentido de proteger o sujeito para que ele possa, através de uma carteira da ordem, praticar crimes. Ao contrário, a prerrogativa criminal, ela vem com o objetivo de proteger o sujeito quando ele está na sua atividade. Quando ele resvala, quando ele pula para o lado da criminalidade, aí a prerrogativa sai de cena. Então, a prerrogativa em situações como essa, Adriano, inicial, vamos dizer assim, uma preventiva, uma busca e apreensão, etc., ela está presente para conferir se estão salvaguardados os direitos do advogado até aquele momento. Se, porventura, se está comprovado que houve a prática de crime, a prerrogativa sai de cena para que ele responda criminalmente da maneira que ele tem que responder. Então, essa é a função do advogado. Por que existe essa prerrogativa? Porque o advogado ele defende os interesses de muitas pessoas. Então, o seu escritório não pode ser objeto de busca e apreensão, levando-se documentos, notebooks, coisa que diz respeito a clientes, porque existe essa questão sacerdotal da profissão do advogado, né? De que ele não pode, eu não posso dizer aqui nomes aqui de clientes, situações, sob pena de ferir a ética. Então, para proteger isso, não é para proteger o sujeito que está sendo ali, o advogado, né, que passa a se chamar sujeito quando pratica crime, para que ele esteja ali porque ele tem uma carteira da ordem protegido. Não, é para proteger a função do advogado, os constituídos representados dele e daí por diante. Eu tive um ano passado, até fui representando a prerrogativas, porque foi uma operação muito grande que teve, e eu fui para um lugar, o nosso presidente da prerrogativa foi para outro lugar, houve uma prisão, infelizmente, de uma pessoa que era advogado e era da Polícia Federal. A gente foi, eu acompanhei tudo, acordado desde 5 horas da manhã, acompanhando. Por quê? Para não ter a violação nas prerrogativas do advogado. Mas o advogado é diferente. Não, existe uma lei e a lei tem que ser aplicada. E teve que ir para Santos. E eu me lembro muito bem quando isso aconteceu, porque imediatamente eu liguei para o presidente da OAB de Santos. Eu falei, olha, o fato foi em São Vicente, só que eu estou entrando na tua circunscrição. E o que você vai querer fazer? Eu fico lá até o seu pessoal chegar ou não? Não, Adriano, por favor, faz isso até eu ligar para chamar o pessoal. E eu só acompanhei, olha... Tá com as suas garantias reservadas? Tá. A partir do maio, infelizmente, a pessoa que estava presa me perguntou, e o processo? Eu falei, não, você não constituiu o advogado? Seu advogado ou advogada que vai correr atrás para verificar quais são os seus direitos. Aqui, tem água, tá precisando de alguma coisa, quer falar comigo, quer falar com o seu advogado, é só para garantir os seus direitos conforme prevê o nosso estatuto da OAB. E não é só o advogado, não é só a OAB que determina. Nessas diligências, para o nosso ouvinte acompanhar, né? Não só o advogado, o Ministério Público. Você está Polícia Federal, Polícia Civil, quantas operações? Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério Público e a OAB. Ou seja, não é apenas a OAB que está acompanhando a diligência, ou seja, são todos os equipamentos aqui da Justiça para que se tenha a lisura ali total no acompanhamento daquela diligência. Porque se não for dessa maneira, você pode comprometer a investigação e até o processo. Nós temos aqui presente na nossa live, mandou boa noite a
a minha secretária-geral predileta, a doutora Maristela, temos a presidente da Comissão da Jovem Advocacia, a Maniele, a Leidiane já falou, a Mayra, e surgiu uma nova pergunta. Olha, o Paulo está trazendo bastante estudante de direito. A turma vem, né? Você faça a pergunta. Estudante hoje aqui. Turma vem. É que ele é blogueirinho. Entendi. Aqui, Edri Xavier, né? Doutor, estou no 2º semestre da faculdade e quero ser advogada criminalista. Minha pergunta é sobre as redes sociais. Mesmo sendo estudante, é importante ter visibilidade desde agora? Sim, hoje em dia nós estamos vivendo um momento de bastante mudanças, né? Não só na advocacia, mas como na nossa sociedade, né? É importante você estar bem posicionado nas redes sociais, sim. Com muito cuidado, porque a questão da propaganda na nossa profissão ela é bastante limitada e tem que ser desta maneira mesmo, para evitar, eventualmente, um abuso do poder econômico. Porque alguém muito rico, um advogado muito poderoso, poderia ali ter um patrocinado ali numa rede social e esgarçar todo o tecido. Nos Estados Unidos é permitido, mas nos Estados Unidos é um outro regramento. No Brasil, nós vemos uma situação que, se acontecer dessa maneira, se um advogado puder colocar uma propaganda na televisão, por exemplo, ele vai poder cooptar uma clientela na seara previdenciária. Imagina, se tivesse um programa, um comercial na televisão, com certeza isso aconteceria. Mas não quer dizer que o profissional do direito não tem que se comunicar com o público, com a sociedade, daí por diante. Então, é importante uma boa posição na internet, se colocar de uma maneira ali correta, tratando de teses, importante porque nós aprendemos também com as redes sociais, é muito importante você ter essa interação, né? Sem você resvalar numa captação de clientela, não é aquela história de venha consultar com a gente, isso aí já viola o nosso estatuto, mas você tratar de uma tese, levar a debate, conversar com as pessoas, isso é muito importante, porque vai ao encontro daquilo que a gente está dizendo agora. A advocacia ela precisa se comunicar melhor com a sociedade, a gente tem que deixar de ser incompreendido para sermos compreendidos de uma melhor maneira. As pessoas precisam entender que o nosso papel não é um papel de alguém espertalhão, como muitas vezes é desenhado até no cinema, na televisão, né? O advogado é sempre aquele sujeito, né? Espertalhão, né? Tem todo tipo de filme, né? Advogado do diabo, sempre tem, nunca tem o médico do diabo, tem um advogado do diabo, né? Porque a nossa profissão, ela atrai essa atenção, esse colorido, né? Então, é importante a gente estar comunicando com as pessoas, só que com prudência, com integridade, acompanhando, olha a propaganda da OAB também aí. Venha para a OAB também, porque nós temos as comissões temáticas que vão orientar você, inclusive, nessa questão de internet, enfim. Com muita cautela é possível se posicionar muito bem. Então, mas ela, aqui nesse caso, ela é estudante. Então, assim... Ela já quer aparecer. Ela já quer começar a divulgar ela como a futura advogada, né? Porque ela não é ainda. Então, eu recomendaria para ela... ela é estudante em si. Eu recomendaria para ela fazer, então, um grupo de estudos, poxa, de um determinado tema, não como futura advogada, mas, assim, um grupo de estudos de um tema que ela prefira. Não sei se ela disse o tema. Ela disse que é criminalista, que ela quer ser. Temas de penal, um julgado interessante no STJ, no STF, uma matéria que ela compartilha interessante com os colegas dela de classe, com a comunidade jurídica, é importante, sim, enquanto estudante de direito. Mas ela não vai poder promover como futura advogada, porque aí já configuraria uma eventual captação. Aí já não tem sobre como. Isso, o que o Paulo falou venha para a OAB. Venha para a OAB para ter conhecimento. Isso aí. Não é só isso. Nós temos uma influenciadora digital da área do direito, estudante do direito. O nome dela é Amanda. Então, ela colocou Manda do Direito. Manda direito. Manda direito, olha aí. E, assim, ela não fala nada para captar. Isso, ela fala quais são as dúvidas referente ao curso de Direito. Claro. Ela fala, olha, estou aqui numa palestra na OAB de Santos, na OAB de São Vicente, de Praia Grande, Cubatão, Peruíbe. E ela faz os posts dela, né? A mídia dela, tudo no que se refere ao curso de direito, ao estudo de direito. Então, assim, pode, sim. Qualquer coisa, segue ela que eu falei, que você vai ter uma boa visualização sobre o assunto. A gente tem que tomar bastante cuidado, né, nessa questão de ser estudante. Há um tempo atrás, uma estudante justamente veio perguntar para mim assim, eu não posso já abrir o meu escritório e aí ano que vem eu me formo? Eu falei, mas como assim abrir o escritório? Não, porque eu já vou fazer, e quem? Você vai contratar a procuração? Quem?
Não, para já começar a divulgar meu nome. Eu falei, não. Tem um detalhe que me ocorreu agora falando dessa situação, por isso que muitos estudantes acabam tendo essa dúvida. Porque tem muitos perfis na internet de advogados com signos de riqueza. Não sei se vocês já viram. É helicóptero, é carrão importado, é mansão, tudo tal. O que eu diria? Entrando no avião. Entrando no avião. Então são coisas que o que eu poderia dizer, pegando um link com aquela pergunta que foi feita agora há pouco, com relação a como é possível começar na advocacia sem ter nenhum padrinho, né? Não foi uma pergunta nesse nível. Eu vou dizer o complemento da minha resposta, né? A natureza não dá saltos. Ou seja, tenha paciência na construção da sua carreira, né? Procure se aperfeiçoar, fazer curso de pós-graduação, os cursos que a OAB proporciona, na ESA. Tente fazer um network honesto, sério, com pessoas que agreguem valor. Multiplique ali pessoas positivas e pessoas capazes ao seu lado. Isso você vai construir uma carreira lentamente. Eu tenho que dizer a verdade aqui, mais Adriano. sólida. Não é uma carreira, não existe um foguete. Mais sólida. Não existe um foguete. E porque você, de repente, você imagina a cabeça de um jovem que tem 18, 19, 20 anos, está nos assistindo aqui, vendo no Instagram aquele signo de riqueza, fique rico em 1 ano na advocacia, caramba. Cassione, quando me falou lá atrás, há 20 anos, falou, olha, se você não morrer de fome nos primeiros 20 anos de advocacia, você passa a enriquecer a partir daí. Olha, eu cheguei nos 20 anos, não morri de fome, mas não fiquei rico. Vou começar a ficar rica mas agora. Mas não fiquei rico. A partir do primeiro ano. Ele não me enganou no passar fome, mas me enganou no ficar rico, porque eu não fiquei rico. Então, quer dizer... Não, mas é a partir dos 20, então calma que tem esperança. Então, ufa, vamos chegar lá, né? Mas o que eu posso dizer? É isso, fala, tenha paciência, a natureza não dá saltos. Todas as grandes carreiras, aí se você pegar o Alberto Zacarias Toron, a carreira dele foi construída em 40, 50 anos de atividade. Ou seja, você não acontece da maneira rápida, célere, que as redes sociais nos impõem. Então isso precisa ser dito. Né? Então, monte o seu perfil de conteúdo, estude, trabalhe, se esforce. Com certeza, num tempo razoável, você vai ter resultado. Mas sem falar futura advogada. Isso, Sim, corta isso. Sem falar. E principalmente se tiver inscrita como estagiária. Isso, aí vai bater lá na OAB. Em São Vicente, então, por favor, lê o estatuto. Eu sempre falo isso. Nós temos mais 2 perguntas. Então você pode fazer, que eu já tenho uma... Você tá enchendo ele de perguntas, às vezes ele quer falar algo mais. Ele não precisa falar nada, ele tá aqui pra responder. O Adriano não dá moleza, nunca deu moleza pra mim há 20 anos, é sempre assim. Então, ó, eu vou fazer a minha pergunta. Tá, vai. Porque, queira ou não queira, o mundo viveu uma situação que a gente pensava que nunca ia acontecer, que foi a pandemia do Covid-19. E surgiram coisas novas. Antes a gente não tinha audiência virtual. E por causa da pandemia, nós passamos a ter as audiências virtuais. Meu posicionamento: eu acho que ficou muito melhor para o advogado no que tange uma nulidade, porque se o juiz chegar assim, tanto em qualquer esfera, civil, criminal, trabalhista, eu não indefiro a sua pergunta. Tudo bem, doutora? Antes a gente fazia consignar em ata, né? E hoje, com esse digital, que ainda continua... Para quem atua na área criminal, eu acho que foi um avanço tremendo. Eu só coloco contra o júri, porque o júri ele tem que ser presencial, claro. Os jurados não podem se comunicar, testemunha, essas coisas todas. Agora, na audiência criminal normal, o que acontece hoje? Geralmente os presos já colocam um monte de características iguais para fazer reconhecimento, o preso não precisa ir para o fórum. Recebeu muita reclamação na prerrogativas, olha, o juiz não está dando o meu direito, está cerceando o meu direito. Como que foi esse interim que teve da Covid-19? Então, antes de ocupar a coordenação regional das prerrogativas, eu fui presidente da Câmara Criminal em Santos. Nessa oportunidade eu recebia muitas críticas que houve uma mudança bastante radical, né? Muitas pessoas não se adaptavam, entendiam que tinha que haver esse olho no olho entre advogado e testemunha, enfim... Eu confesso que no primeiro momento eu também concordava, achava que era necessário, indispensável, porque o cachimbo mal da boca, né? Nós somos acostumados a fazer... Quantos anos nós fizemos audiências presenciais no criminal? Só que com o advento da pandemia e com esse aprimoramento dos equipamentos para poder fazer as audiências muito bem, porque no começo não era exatamente assim como o Adriano está apontando. Começamos ali claudicantes, ali com alguns problemas, hoje realmente entrou na linha.
Então, a minha opinião hoje, eu concordo com você em gênero, número e grau. Eu acredito que ficou muito melhor. A atividade do advogado, falando aí a respeito desse jovem advogado que quer mercado, facilitou, porque hoje você consegue fazer uma audiência, já aconteceu no STJ, estou fazendo uma sustentação oral no STJ, no TJ, enfim, audiências, tudo simultaneamente na mesma semana e tudo acontecendo de uma maneira muito mais rápida. Antigamente a gente tinha que mandar por SEDEX o habeas corpus, viajar para Brasília, né, com muito mais frequência do que hoje é necessário. Então, eu acredito que trouxe um grande valor para a advocacia a possibilidade de nós fazermos os atos de maneira digital. Aproveitando que tem muitos alunos acompanhando, né? Mas não é por causa, mas nós temos que também nos adaptar, viu, Adriano, a esse tipo de abordagem. Vamos fazer uma sustentação oral no STJ, no TJ. Não esgota lá os 15 minutos. Fala objetivamente. Hoje a comunicação mudou. Você tem que dar um recado rápido. 3, 4, 5, 6 minutos. Porque o desembargador, o ministro não tem paciência. São muitas. Aumentou o número de sustentações orais. Eu fico o dia inteiro. Semana passada eu fiquei quase um dia inteiro. Marcado 9 horas da manhã a sessão inicial. Fui sustentar 3 horas da tarde. Numa Câmara Criminal aqui do TJ São Paulo. Então nós temos que aprender também a fazer de uma maneira mais sucinta e objetiva, tanto no STJ, STF, os TJs que a gente frequenta e também nas audiências. Não vejo prejuízo nenhum. Vi que melhorou essa situação. E essas reclamações? O que eram mais nesse tempo de pandemia? Então, era mais nesse sentido de dizer o seguinte, poxa, tá vilipendiado o meu direito de me ver ali numa entrevista com o meu cliente, ou enfim, de alguma maneira ali fazer a instrução, fazer a inquirição das testemunhas arroladas pelo Ministério Público sem poder estar tete a tete. Então tinha ainda muita gente, Adriano, que tem esse cacuete, vamos dizer assim, de fazer no cara a cara. Então as reclamações eram nesse sentido, só que elas foram se pulverizando. Porque no começo, porque facilitou depois, no final, depois todo mundo se deu conta que foi melhor. Uma audiência em Sorocaba, por exemplo, não precisa até lá, caramba. Liga o computador do meu gabinete. Sair de manhã, vai pra lá, perde o então dia melhorou, todo. Então melhorou. Então hoje é pouquíssimas reclamações nesse sentido. O pessoal vai se adaptando, né? Foi se adaptando. Só no júri que não cabe, que você pontuou no júri. É impensável uma situação dessa. Eu ia fazer um júri em Cubatão, eu fiz, iam ser 2. Um júri em Cubatão, aí uma testemunha não foi encontrada, só que aí tinha o telefone celular dela. O juiz falou, não, eu vou fazer por vídeo. Eu falei, por vídeo o senhor não vai fazer. Não cabe, né? Eu falei, os jurados querem ver, querem perguntar. Falei, silêncio, não tem problema nenhum. Eu concordo. Se o promotor concordar, passa o depoimento dela, claro, que foi na primeira fase. Agora, se o senhor for fazer a chamada, o senhor que vai decidir, excelência, não tem problema nenhum. Eu vou pegar a minha beca, eu vou embora. Eu não vou ficar, eu não concordo, o júri não pode. Não pode. O júri não pode. É um absurdo, né? Mais uma dica que eu dou aos advogados é, quando tem um caso que ele é muito grande e às vezes você precisa tá lá do lado do seu cliente, olha, deixa um advogado fazendo audiência e manda um advogado ou um sócio ficar lá do lado do réu, para ele estar podendo falar com ele. Isso é interessante, isso às vezes a gente é obrigado a fazer. A gente tem um advogado para fazer audiência e um advogado do lado do seu cliente para ele se sentir seguro, porque isso é um direito do cliente, de estar lá o advogado do seu lado. Esse é o único problema do criminal. A gente perde esse contato direto. Lado, né? Sim, você perde essa possibilidade. E isso é fundamental. Por exemplo, no júri você tem a possibilidade de ali na carceragem, você conversar com o seu cliente, né? Você orientá-lo a fazer autodefesa. Você não pode orientar a testemunha. Agora, o seu cliente, você pode orientar, claro que pode, a ele exercer a sua autodefesa. Então, isso, em alguns momentos, eu sinto diferença com relação ao virtual, porque você não tem esse contato. Por mais que fique aquela sala, você fique isolado falando com ele no vídeo, você não tem aquele tete a tete, aquela paixão, aquela coisa ligada que você está falando no dia a dia com o seu constituído. Só que você colocando na balança os prós e o contra, eu acredito que ainda ficou positivo. Apesar disso. Temos perguntas da Moni. Você pode fazer, minha tesoureira linda. Vamos lá. Moniele Freitas, a nossa presidente da comissão justamente do jovem advogado. O doutor sente a criminalização do desrespeito às prerrogativas já está surtindo efeito? E aí ela já jogou outra pergunta, então vou jogar as todas. Nossas prerrogativas estão sendo mais respeitadas? Então, eu acompanho aqui, sou telespectador aqui do podcast São Vicente, então vou deixar um abraço aqui pro Sidney Vida, pro Eugênio Malavaz, entre tantas outras. E o Eugênio falou, olha, eu nunca precisei usar as prerrogativas, porque eu bato de frente lá e faço acontecer. Foi isso que ele disse aqui. Ele falou.
É muito importante. Então, o que eu tenho sentido? Eu tenho sentido que sim, nós temos obtido a criminalização do abuso de poder ali, é uma ferramenta importante. Ficou mais difícil alguém tentar passar por cima de um advogado justamente por essa ferramenta. E a prerrogativa está muito atuante. Se eu tenho sentido uma melhora, eu sou uma pessoa muito otimista. Eu tenho sentido sim uma melhora. Eu tenho sentido menos chamados nesse sentido. Não sei se em razão do trabalho de tantos advogados que estão atuando na prerrogativa aí desde sempre. O Adriano já contribuiu, tanta gente que batalha, o Eugênio, tanta gente já batalhou para a prerrogativa e hoje a gente tem sentido colher esses frutos. Né? Claro que nunca é o ideal. Sempre nós vamos encontrar aí uma situação de confronto. Mas tenho sentido sim uma melhora, principalmente depois da legislação que trouxe o abuso de autoridade. Eu penso que nós demos um passo adiante. No pacote anticrime. Claro, isso foi fundamental. Tem na legislação ali, né? Já está mais claro justamente para não ter essa questão da prerrogativa. Né? E ela não para de fazer pergunta. A Monielle gostou do tema. Ah, já tem a terceira? Tem. Fala para os jovens advogados o que exatamente fazer quando, por exemplo, o juiz impedir o advogado de falar. Saia da sala. Liga para prerrogativas, bate boca com o juiz. Essa daí eu quero responder. Não. Ó, bate na mesa pela ordem, excelência. Olha, o juiz, não tem outra palavra a dizer, a audácia de dizer nunca na prerrogativa, em toda a minha atuação profissional, eu lidei com uma situação que o advogado o juiz mandou o advogado sair. Isso seria um descalabro, seria um absurdo, seria um caso inominável. Mas tá? impedir de falar, sim. Impedir de falar, pode acontecer. Aí nós vamos ter que... Aí eu não sei nem explicar, Adriano, me ajuda aqui. Eu não sei nem explicar. Aí você tem que fazer, valer, constar aquilo que você está falando, está gravado. Chame a prerrogativa que pode ter certeza, a doutora vai falar. A advocacia não pode se calar jamais. Nunca. Nem dos tempos da ditadura... Tantos e tantos órgãos se ajoelharam, a advocacia permaneceu de pé na defesa do Estado Democrático de Direito. Então não vai ser em tempos hoje muito menos graves do que aqueles, não tranquilos, mas menos graves, que a advocacia vai se calar. A advocacia vai estar sempre disposta. Eu fico até nervoso com situações como essa, porque nós temos que ser ouvidos, viu, Adriano? Não pode deixar ninguém ficar calado, principalmente o advogado, porque cala a sociedade inteira. Olha, nós temos no nosso estatuto a palavra pela ordem. Então, quando acontecer alguma coisa, assim, excelência, pela ordem, o advogado ele pode fazer audiência em pé, sentado, do jeito que ele quiser. Lógico, em pé ou sentado, não vai ficar correndo, ficar falando. Então, pela ordem, excelência, até responder da Monielle, excelência, a defesa não concorda, está cerceando o direito. Não bate boca com o juiz, porque a partir do momento que o advogado ele bater boca com o juiz... ele vai perder a razão. Então, eu sei que é difícil manter a calma, mas a gente sempre fala, quando a gente mantém a calma, sabe do que está falando, a outra pessoa, o receptor dessa mensagem, ele vai estar olhando assim, vai falar, opa, esse advogado conhece. Sim. Excelência, pela ordem. É uma questão que tem que ser feita. Olha, excelência, o senhor não está deixando, está cerceando o direito do meu cliente está fazendo, está prejudicando. O senhor não vai deferir? Ok, excelência, conste na ata. Está sendo gravado? Tudo bem, excelência. Esse processo vai para o tribunal e possivelmente vai ser anulado. O senhor vai ter uma decisão que vai ser anulada. Mantenha-se calmo, mantenha-se. Isso aqui é difícil. A gente começa a tremer de nervoso, mas... É que nem eu falo para todo mundo, leia o estatuto, porque se acontecer isso, e acontece, pessoal, não vamos jogar confete não, acontece diariamente. Ah, doutor, essa pergunta está indeferida. Tudo bem, excelência, não tem problema nenhum, mas pela ordem eu gostaria que constasse. Aí o juiz vai falar, olha, mas está sendo gravado. Tudo bem, excelência, eu vou continuar os meus questionamentos. E vida que segue, e isso tem esse equilíbrio, essa sensibilidade de entender e saber jogar bola, né? Quando o advogado é muito jovem, que a pergunta é nesse sentido, né? Um advogado recém-formado, né? Ele tem que ter essa cautela que o Adriano trouxe com muita propriedade aqui. E se porventura ele se sentir inseguro, amedrontado em razão dessa situação toda, ele pode acionar a prerrogativa. Aí entra a prerrogativa. Para auxiliar no momento que a pessoa às vezes não tem aquela experiência, aquela bagagem. Geralmente, justamente sem essa experiência, você deixa passar, você passa por aquilo e só depois somatiza, né? Você vai, pensar, mas aí já foi. Sim, então tem muito sim. nisso. Ele já tem que saber, no mínimo,
quais são as prerrogativas, o que ele pode ou não, para num ato desse, porque você também está nervoso, você está tenso, você meio que bloqueia. Se você já sabe aonde chamar, o que chamar, é mais fácil, né? Sim, agora sim, mudando aqui, mas da questão do jovem, né? Vamos falar já do mais experiente. O advogado que justamente já está mais, né, nessa seara e quer ajudar, quer participar, como é que faz para entrar nas comissões, assim, para atuar como na prerrogativa? É indicação? Precisa alguém? O que o advogado que está escutando hoje fala, pô, quero também para ajudar? O que ele tem que fazer? Excelente pergunta, porque dá a oportunidade de nós fazermos um convite, né? Todos os advogados podem participar. Das suas subseções nós temos prerrogativas, temos câmaras por especialidade. Por exemplo, em Santos nós temos Câmara Federal, Câmara Criminal, Câmara Civil, Câmara Previdenciária, e todos os advogados estão convidados a participar, compor as câmaras, auxiliar os trabalhos da prerrogativa. É um reclamo nosso, né? Trazer o advogado para sua casa. Nós unidos nós somos mais fortes, né? Então a gente precisa dessa ajuda, desse auxílio. Então aproveita esse espaço tão importante aqui da nossa região para dizer que todos estão convidados a nos ajudar em todas as subseções, e a gente conta inclusive com isso. E aí é só procurar as prerrogativas. Só procurar as prerrogativas de sua subseção. Porque muitos acham, né, entendem que não, tem que ser convidado. E não é o caso, né? Você pode se pôr à disposição. Precisamos é isso que também disso. Tem que deixar claro, né, para as pessoas, para os advogados. Precisamos disso. Precisamos de pessoas interessadas, colegas interessados em defender as prerrogativas. Ali eu já tive casos de defender prerrogativa, eu não era da prerrogativa, não era da ética. Um advogado lá na Praia Grande estava precisando de um advogado para acompanhar ele num problema. Eu falei, não, peraí, eu vou acompanhar. E eu fiquei do lado do advogado, né? O juiz ficou bravo comigo. Falei, excelência, não tem problema. Não vai. Suspende a audiência, fala que houve um entreveiro e acabou. Eu vou ficar do lado do advogado. Se o advogado estava certo ou estava errado, para mim não importa. Porque geralmente as prerrogativas, ela vai atuar só lá naquele momento. E o advogado vai ter que continuar no processo com o juiz. Claro. Então, a prerrogativa nada mais é que estender a mão para o advogado que teve o seu direito vilipendiado. Sim. É isso que a gente tem que fazer na prerrogativa. Agora, o problema vai continuar entre ele e o juiz. Se passar o pano, ok. Pessoal, já teve juiz de dar a voz de prisão para mim, eu dar a voz de prisão para juiz. Sim. Isso é normal eu acontecer. E o advogado se manter calmo. Isso. Aí vem o diretor do fórum, vem a polícia, aí a polícia vem, doutor, vou ter que lhe prender. Eu falei, então prende o juiz primeiro, porque é crime de abuso de autoridade inafiançável. O meu é afiançável. Eu vou nem afiançável, é juizado especial, eu vou lá, vou pra delegacia, o juiz vai ficar preso. Quem vai prender quem? Gente, o pessoal, vocês estão conhecendo o Adriano hoje, ele é calminho. Esse Adriano aqui, essa versão 2023 aqui, eu conheço o Adriano de 15, 20 anos atrás, o negócio era complicado. É porque ele tá falando os casos dele, mas você não contou nenhum. Você não falou nada. Então, o Paulo é político. Eu tô vendo isso, não falou nada, tá quietinho, tá manso. Ainda falei, fala aí, quando, né, quando foi ver um caso, ele foi lá, saiu pela e não falou. Mas acho que é por isso que eu acabei tendo uma atuação como eu disse, né? Eu presidi a Câmara Criminal, depois eu fui alçado à condição de coordenador regional das prerrogativas. Acho que é justamente por essa questão que o Adriano falou muito bem, que eu nunca tive problema com a prerrogativa. Todas as oportunidades que eu tive um conflito, eu consegui sair dessa situação. E justamente por essa característica, por essa peculiaridade minha, poucas qualidades que eu tenho, essa é uma qualidade, eu coloquei ela à disposição da classe. Ou seja, essa condição de conseguir conversar, dialogar com os juízes, promotores, delegados e poder costurar uma rede de apoio para o colega. Porque são habilidades. Eventualmente um advogado é mais combativo, talvez ele numa posição de prerrogativa, ele age de uma maneira que ele não contribua com a classe. Então realmente nunca aconteceu comigo de eu ter um problema na prerrogativa. Já aconteceu, claro, embates com o juiz promotor, mas fiz constar tudo, nada que eu precisasse da prerrogativa. Então, justamente por notar isso, que eu decidi emprestar essa minha característica para a classe e tenho trabalhado nesses últimos 5, 6 anos na prerrogativa. Mas isso que o Paulo falou é importante. O advogado ele tem que se manter calmo. Eu já fui muito mais aguerrido, eu discutia mesmo, não estava nem aí.
Mas hoje, às vezes, algumas atitudes que eu tive, e isso eu falo para todo mundo, eu me arrependo, porque se eu abaixasse o tom de voz um pouco, eu teria a situação resolvida. Mas me arrependo, entre aspas, porque se eu não fizesse isso, não ia ter, o cliente não ia ter o seu direito garantido. Bem, nós estamos chegando no final, né? Passou rápido pra caramba. Passa rápido, uma horinha, né? Não dá nem tempo. Criminal. A gente começa a falar, vai ver, já tá no finalzinho, já tá acabando. Temos recados importantes. Temos muitos recados. O primeiro recado, que é o que tá próximo. Olha, dia 11, pessoal. Nosso baile. Agora a gente vai começar a nossa contagem regressiva, né? Concurso de máscaras, hein? Não, hoje na hora que a doutora Carolina Leomil, que é a nossa presidente de eventos, me mandou, falou, olha, vamos começar a contagem regressiva. Faltam 10 dias. Eu, como? 10 dias? A gente está desde janeiro, né? Organizando esse baile e agora falta pouco. Então, faltam também poucos convites, poucos ingressos. Doutor Paulo, falta pouco. Vai ficar sem ir porque não vai comprar. Já está de público, pode separar já intimei aqui, entendeu? Porque eu tô querendo... Eu, como tesoureira, eu preciso vender. Pode separar o meu. Então, tá faltando pouco, né? A gente já está aí na fase final. Garanta já o seu, senão vai ficar sem. Além do baile, o que mais que a gente tem? Seminário de Direito Previdenciário. Já começamos as inscrições, né, Adriana? Já estão a todo vapor. Nosso seminário tá top. E foi um sucesso o anterior. De Direito do Trabalho foi um sucesso, casa cheia. Nós tivemos a palestra, um mini curso com a Patrícia Mazzolini de habeas corpus. De habeas corpus também foi excelente. Lembrando aos advogados no ESA que estão com a mensalidade em dia, com a nossa OAB. A OAB São Paulo ela fez um negócio muito interessante que é para você ter a sua mensalidade de voltas em cursos. Então, fique atento aos cursos do ESA. Nós temos a ESA de São Vicente, a ESA Eduardo Klima. Então, fique atentos. Seminários, nós temos programação até o final do ano. Que a gente não pode rodando, que ainda não pode divulgar. Mas vamos aproveitar o criminal aqui. Vamos ter, né? Sim, seminário de pra penal. Novembro. Novembro, não divulga mais nada. Não, mais nada. Enquanto é suspense. Mas já se preparem a agenda em novembro, né? E muito mais. A gente está aí correndo, tentando fazer o máximo para o advogado. E só o final, né? Hoje é o nosso último podcast aqui da primeira temporada. A gente vai dar um intervalo, né? Pra gente respirar um pouco, né? Porque tá difícil esse revezamento, né? Toda segunda, agenda cheia. Então, mas a gente vai dar essa pausa da primeira temporada e a gente volta à segunda temporada com um novo formato, né? Uma nova dinâmica aqui, que vocês em breve vão saber, com os convidados ilustres. Como sempre, a gente procura o advogado justamente que tem o conhecimento, que sabe passar, para que você tenha, né, um bom podcast, que é o caso aqui do Dr. Paulo, como o doutor mesmo mencionou, o Vida, o Possoco, o Eugênio Malavasi. Se eu começar, eu vou esquecer aí daquela falha, né? De não falar todos, porque esse é o 13º. A todos os entrevistados que fizeram parte, nós agradecemos. Nós agradecemos imensamente, né, por ter vindo aqui, disponibilizado o tempo, mostrado um pouquinho para a gente o conhecimento, passado um pouquinho. Já agradeço aqui de antemão também a sua presença, de ter vindo e ter encerrado essa nossa primeira temporada. Espero que venha nas próximas temporadas, que a gente vai ficar abrindo, né? Com certeza. Novos. Aí a gente vai falar de outra questão de não prerrogativa. É só escolher o tema, falar com o Adriano que a gente marca. Bom, obrigada a todos. Agora eu vou passar aqui a Adriano e o Dr. Paulo para fazer o encerramento. A gente agradece imensamente essa primeira temporada. Lembrar pro pessoal, a OAB tá lá, a casa é nossa. A casa é da sociedade também. Aqui na OAB de São Vicente, todos têm voz. Então, ao meu amigo Paulo Jesus, eu conheço Paulo Jesus quando ele tinha cabelo preto. Hoje tá cabelo grisalhinho, a barba branca. Mas ao meu amigo Paulo, amigo, irmão, muito obrigado. É uma satisfação imensa a sua presença aqui no podcast como professor universitário.
como mestre em direito, como um imortal, mas mais como atendendo ao pedido de um amigo que a advocacia me deu. Então, muito obrigado pela sua presença hoje. Está passando um pouquinho da sua experiência na advocacia, nas prerrogativas. Irmão, eu te agradeço e muito. Você tinha até ano passado para me matar, não matou já? Olha, eu tenho que dizer isso aqui, a OAB de São Vicente tem um lugar muito especial no meu coração. Fui inscrito aqui durante muitos anos, tive escritório aqui na cidade, vivi em São Vicente, me sinto cidadão vicentino, muitos amigos aqui, olha, que eu não posso nem nominar porque passei parte importante da minha vida aqui na rua Messiaçu, morei muitos anos aqui frequentando o Ilha Porchá Clube, então a minha vida está muito enraizada aqui em São Vicente. Eu tenho um carinho muito grande por essa terra, por esse espaço, e voltar aqui como um convidado, bater um papo com amigos tão queridos como vocês, com amigos tão queridos inscritos aqui na subseção, é algo para mim muito, muito especial. Encerrar essa temporada maravilhosa, acompanhei praticamente todos os episódios, um primor realmente, um trabalho magnífico feito pela OAB de São Vicente. E estar aqui é um orgulho inominável, assim. Deixar um beijo a todos. Contem comigo por aquilo que for preciso, que eu vou estar sempre aqui na OAB de São Vicente. Amém. Obrigado, valeu. Beijo a todos. Beijos. Tchau. Tchau, tchau.